Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra de Deus. E desta vez caminhando para a nossa quarta mensagem, da série sobre as bem-aventuranças que Jesus nos propôs. E hoje nós vamos falar sobre a justiça, na bem-aventurança que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, o verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando Jesus propõe fome e sede, ele cria essa associação nossa com necessidades, né? E aquela gente para quem ele falava, boa parte daquela multidão realmente sabia o que era fome e sabia o que era sede, o que era isso, uma necessidade premente na vida deles. E Jesus então usa essa analogia da fome, da sede, em relação à justiça. Então, sentir fome, sentir sede de justiça é sentir a necessidade de experimentar a justiça. E o que vem a ser de fato a justiça? A justiça, ela se traduz pela coerência com que você vive em relação a si próprio, em relação aos outros. A justiça trabalha muito com a questão da igualdade, da equiparação, tratar o outro como gostaria de ser tratado, ou tratar o outro até melhor do que ele mereça ser tratado. Então, a verdadeira justiça que Jesus propõe aqui tem a ver com aquilo que a gente já falou de a nossa conduta na sociedade estar, então, revestida da nossa espiritualidade. A gente falou isso na mensagem anterior sobre a gente passar a viver, né, um contexto espiritual na nossa vivência social. E Jesus então propõe esta questão da justiça, para aqueles que têm fome, têm sede dessa justiça. Qual justiça? A justiça, primeiramente, que vem de Deus. Em Romanos, no primeiro capítulo, verso 17, o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante. Ele diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí todo já tira aquela ideia de distinção. Então ele diz assim, primeiro do judeu e também do grego. Então ele não diz primeiro um, para depois o outro, ele diz primeiro e também. E ele diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Que é o Evangelho? A mensagem de salvação em Jesus Cristo. E essa mensagem de salvação de Jesus, ela veio dar uma amostra, né? Tornar assim visível aquilo que muito se falava, mas ele tornou aquilo público, visível, para que qualquer pessoa pudesse enxergar a justiça de Deus. Qual seja, a justiça de Deus se traduz da seguinte maneira, como a gente já falou, o princípio da coerência. Deus é exatamente aquilo que ele se propõe a ser. Deus é exatamente aquilo que ele diz ser. Então ele não muda. O apóstolo Tiago vai dizer que em Deus não há variação, não há oscilação. Deus é o que ele é, sempre. Então, a maneira de Deus agir com justiça diante dos homens foi de trabalhar juntamente com a questão do amor. João vai dizer que Deus é amor. Ele não apenas diz que ama, mas ele é. Ele se personifica no ato de amar. E ele ama a todos, como Paulo diz aqui. Tanto um quanto outros. Tanto um e também outros. Ele não faz nenhuma acepção. Então,
Pedro também vai dar algumas características sobre a justiça de Deus, quando ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que alcançaram a fé pela justiça de Deus. Vamos voltar a falar sobre a justiça daqui a pouco. Também Pedro diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Aí está o aspecto da justiça de Deus. Então vamos trabalhar o seguinte: todos pecamos, né? Todos nós pecamos, diz a palavra de Deus. Paulo diz isso lá em Romanos. Todos pecaram. Então não há nenhuma diferença de quem tenha mais ou menos pecado. Dentro da perspectiva de Deus, todos nós pecamos. E porque todos nós pecamos, todos nós temos o direito à salvação. Porém, como alcançar essa salvação? Se nem eu nem você teríamos como chegar diante de Deus e nos justificar. E dizer, não, nós não pecamos, não, eu pequei, mas todo mundo pecou, não, eu não fui o primeiro, coisas desse tipo que a gente até poderia usar como argumento, mas a gente não tem como fazer isso diante de Deus. Então, vem a justiça de Deus para dizer assim: todos pecaram, logo todos teríamos então a morte como consequência. Aí entra a justiça de Deus. E aí entra, paralelamente, o amor de Deus. A justiça de Deus dizia: todos pecamos e todos devemos morrer. O amor de Deus vem e diz: alguém morrerá no lugar de alguém. Percebeu isso? Deus não nos tirou, não é, aquela condenação da morte primeiro, mas ele disse assim: alguém vai pagar por isso. Quando Jesus vem e morre em nosso lugar, nós então somos justificados, ou seja, nos tornamos justos em Jesus. Por isso que Pedro vai dizer que Jesus é o justo, aquele que veio dar mostra, aquele que veio revelar a justiça de Deus para nos tirar uma culpa que de fato era nossa, mas ele assumiu a culpa em nosso lugar. Essa é a justiça de Deus, na qual nós devemos buscar, na qual nós devemos nos firmar, pela qual nós devemos confirmar sempre a nossa salvação, a nossa fé em Jesus. Se estamos em Cristo, fomos justificados. Se estamos fora de Cristo, ainda estamos na condição de pecadores. É isso que a Bíblia diz. Todo aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Mas a bênção da crucificação se traduz nisso. Alguém pagou por nós, alguém pagou pelo nosso pecado. Então, a justiça de Deus se manifesta no amor dele, morrendo em nosso lugar. Outra coisa importante que você deve então ter em mente é sobre esta fome e justiça que Jesus fala, ou melhor, esta fome e sede que ele fala da justiça, é como que eu sei se eu estou de fato buscando essa justiça? O quanto de fome, sede ou de necessidade eu estou sentindo desta justiça? Porque a justiça de Deus não é algo que só aconteceu, ela precisa ser vivenciada. E porque ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser anunciada. Porque aquilo que aconteceu comigo, assim como eu fui justificado, eu preciso dizer aos outros que eles também podem. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí eu quero mencionar para você algumas características interessantes para você olhar para si mesmo e ver o quanto você está tendo sede, fome dessa justiça divina. A primeira coisa que você pode identificar é o quanto você deseja ter um caráter conforme a vontade de Deus. Pergunte também assim: eu estou conseguindo evitar aquilo que é contrário à palavra de Deus? Eu estou resistindo àquilo que é contrário à vontade de Deus? E aí você vai saber se de fato você está mesmo buscando a justiça em Deus ou vivenciando a justiça de Deus, mantendo sempre esse
esse desejo de ter o seu caráter, a sua personalidade voltada para a palavra de Deus. Segunda coisa, pergunte-se assim, o quanto eu desejo ser bom? Como assim? Ser bom? O que é de fato ser bom? Há pessoas que desejam mais ser boas do que exatamente ser rico, ter fama, ter status, apenas querem ser boas pessoas. Eu me lembro de uma história de um empresário que ajudava numa campanha humanitária e ele foi então visitar um leprosário. E lá naquele leprosário havia uma missionária e ele começou a conversar com aquela missionária. Ela mostrou todos aqueles doentes, aqueles homens mutilados, né, por conta da lepra. E aí então ele disse para ela assim, sabe, eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro nenhum. E ela olhou para ele e disse assim, nem eu. É isso. Pessoas que se propõem a ser boas, independente do que vão ter em troca ou não. Uma outra pergunta que você pode se fazer é assim, o quanto eu estou desejando receber a libertação do pecado? O quanto eu estou desejando ficar livre de fato desse mal, né? dessa doença da alma que é o pecado que atinge toda a humanidade. É muito bom a gente olhar para essa justiça de Deus e ver o quanto Ele se esforçou a ponto de nos amar, sendo nós ainda pecadores, para nos ver livres do pecado. E se eu, olhando tudo isso, não consigo me livrar, eu não consigo desejar viver livre do pecado, eu diria, é porque eu sou uma pessoa muito ruim, muito incrédula. Mas quando eu tenho esse desejo de olhar para o pecado e me afastar, e me distanciar, então é porque eu estou de fato buscando caminhar com Deus e experimentar a sua justiça. Uma outra pergunta que você pode se fazer é o quanto eu estou desejando ser santo diante de Deus. Lembrando que santidade não é perfeição. Ser santo é ter uma vida separada, é ter uma vida dedicada, é ter uma vida consagrada para o serviço do Senhor. Quanto você está desejando isso? Ser útil nas mãos de Deus. Ser uma bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Se você está desejando isso, eu tenho certeza, você está desejoso de vivenciar a justiça de Deus na sua vida. E por último, a pergunta que você pode se fazer todo dia, o quanto eu estou desejando conhecer de Deus? Você pode dizer assim, eu conheço Deus, eu creio, mas o quanto você já conhece? E a gente conhece a Deus experimentando. A gente conhece a Deus tendo experiências com Ele, orando, entendendo as suas respostas, pedindo, entendendo o seu sim, o seu não. Sabe, cada vez que a gente se aproxima mais de Deus, a gente vai conhecendo um pouco mais dele, da sua palavra, entendendo quando ele se manifesta pela palavra, quando ele se manifesta na palavra de uma pessoa, num conselho, num sermão, numa canção, a gente vai entendendo as maneiras como Deus vai se manifestando para nós, vai nos respondendo, enfim. Mas o quanto você está buscando isso? Buscando a Deus pela sua palavra, lendo a palavra, meditando nela. O salmista diz que o justo tem prazer em meditar na palavra do Senhor dia e noite. Qual é o seu prazer nisso? Qual tem sido o seu maior desejo em relação às coisas de Deus? Ou você não está nem aí para isso? É coisa para você pensar. Então, queridos, quando a gente então está consciente dessa justiça de Deus na nossa vida, aí a gente consegue então ser justos com os outros também. A gente então consegue nivelar os nossos relacionamentos à luz da justiça de Deus. É olhar para a justiça dele e ver o tanto que ele fez para me perdoar e de igual maneira eu vou agir com o meu próximo. É por isso que às vezes a gente vê pessoas que são muito indiferentes às injustiças dos outros, tanto quanto a gente vê pessoas que são lutadoras ferrenhas em busca de uma justiça para os outros.
E a gente ouve tanto falar sobre, né, justiça social. O que é essa justiça social? É a gente tentar igualar pessoas e pessoas, situações e situações, circunstâncias e circunstâncias. Olhar para as pessoas como pessoas, é como elas são, é como nós somos. Olhá-las e enxergá-las nelas como o nosso próximo. Então, dessa maneira, a justiça de Deus vai facilmente se manifestar na vida dos outros quando a gente consegue viver, experimentar e usufruir dessa justiça de Deus, do amor de Deus. Então, eu quero terminar essa palavra para você, usando o Salmo 73, no verso 28, que diz assim: mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Que seja isso para você também. Que seja bom, que seja gostoso, que seja prazeroso para você aproximar-se de Deus, conhecê-lo mais, experimentá-lo mais e viver pela sua justiça, uma vida coerente, uma vida correta, baseada na justiça de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Fique na paz.